Na reflexão desta tarde, nós queremos falar sobre perseverança. Perseverar na fé, perseverar na fidelidade a Deus, buscando sempre corresponder à fidelidade de Deus, buscando sempre cumprir com aquilo que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo imitador. É difícil, é uma caminhada, mas se perseverarmos, conseguiremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, aos Filipenses 3,12, ele diz: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. A perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Acredito que a perseverança é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce para garantirmos o sucesso, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. E também acredito que o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos é devido à abstinência dessa admirável virtude que é a perseverança. Mas, meus irmãos, o que vem a ser perseverança? Perseverança significa conservar-se firme e constante na obra de Deus. Persistir, prosseguir, continuar, não ficar parado, manter-se sempre em forma, permanecer, conservar-se fiel, persistir na obra de Deus, conservar a sua força ou a sua ação no reino de Deus, buscando sempre alcançar a vitória que é receber a sua coroa de salvação. Continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, é permanecer firme, sem mudar de ideia. É não olhar para o homem que é fraco, é pecador, é imperfeito, mas olhar sempre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente olhar a Ti, Senhor, só olhar ao Senhor Jesus é que vamos perseverar na nossa fé, é que vamos buscar todas as formas de alcançarmos aquilo que nós desejamos. Ninguém jamais sairá vencedor dessa grande batalha sem olhar somente a Cristo. Se você de repente começa a olhar nos irmãos, nas irmãs, nos pastores, nos dirigentes, no corpo de obreiro, de uma forma em geral, você não vai perseverar. Você vai submergir em meio à fraqueza humana. Olhe somente a Jesus Cristo, caminhe para o alto, somente olhando para Ele, pois somente Ele derramou seu santo sangue. Somente Ele tinha um sangue imaculado para lavar os nossos pecados, nos redimir, purificar nossas vidas, para nos levar para o céu. Persevere. Jesus nos mostrou a importância da perseverança. Para alcançar a salvação, precisamos perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, está em Mateus 24:13. Sem a perseverança, nós não podemos alcançar a salvação. Afinal, é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Perseverarmos. E essa perseverança não vem de mim e não virá de você. É algo que temos que pedir a Deus, que nos mantenha firme. O apóstolo Paulo disse: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Peça a Deus para ser firme e forte na perseverança. A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista da sua vitória, a realização dos seus sonhos. Eu vou citar agora aqui alguns exemplos bíblicos de perseverança. Noé perseverou, mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado, contudo ele lutou na construção da arca, salvou-se juntamente com a sua descendência. Josué, comandando o exército israelense, também é um grande exemplo de perseverança. O nome Josué no hebraico quer dizer Jeová é salvação, e no grego significa Jesus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, era um servo fiel e companheiro de Moisés. Ele foi designado por Deus como sucessor de Moisés e, através da sua perseverança, ele continuou seguindo os passos que Deus havia destinado para ele, até destruir Jericó, conquistar Canaã e sortear as terras às tribos de Israel. Ruth foi uma mulher perseverante. Ela perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação até ser redimida e tomada por esposa. Ruth 4:13. E por galardão de sua nobre perseverança, o seu nome foi inserido na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:5. No Novo Testamento, Jesus foi o grande mestre da perseverança. Nos ensina que devemos dar frutos com perseverança. Lucas 8:15. Jesus diz: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. O apóstolo Paulo constantemente levava uma mensagem em seu coração. Os exortava a que permaneçam na graça de Deus. Atos 13:43. Porém, entre todos os homens da Bíblia, que vemos como exemplo de perseverança, tomamos o exemplo de Cristo, que logo no começo de seu ministério foi tentado por Satanás a não prosseguir mais, venceu esse obstáculo. Mateus 4:10-11. Quem perseverar, ganha recompensas de Deus. E por ter vencido essa difícil aprovação,
que era de seus conflitos pessoais. Os demais ele conseguiu superar, sendo vencedor das provações seguintes. Sejamos, portanto, perseverantes em todo o trabalho que fizermos para Deus, em toda a nossa vida. 2 Crônicas 15:7. E vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está na obra de Deus, não deixe de perseverar. Tivemos alguns homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão com Deus. Judas Iscariote. Em Mateus 27, 4, 5, diz: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa isso? Seja isso lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se, foi e enforcou-se. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retiveste parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido não estava o preço do teu poder? Como, pois, formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que ali estavam e tinham visto aquilo. O pecado de Ananias não foi ficar com parte do dinheiro do terreno, foi mentir para o Espírito Santo. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-no, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhes Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Emineu e Alexandre, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 e 20. Não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança nos conduz à salvação. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança também nos torna santos, podemos ver em Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. A perseverança nos torna seguros. Em 1 Coríntios 15, 58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus. A perseverança traz às nossas vidas muitas maravilhas. A perseverança trabalha na natureza, no temperamento, no comportamento do cristão, tornando ele um ser resistente para vencer os obstáculos. 2 Pedro 1,4 está escrito: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Logo o cristão passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações da vida espiritual. Romanos 12:12. A perseverança é sinal de vitória. 2 Timóteo 4:7. A perseverança produz vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça decaístes. Há uma necessidade em cada um de nós de sermos perseverantes. Devemos perseverar porque a Bíblia nos diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus também nos adverte em relação à apostasia, que significa desviar-se da fé, desistir da caminhada com Cristo. Não podemos parar, não podemos desistir, e sim devemos seguir olhando para o alvo que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:1-3. Mas o Espírito expressadamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Glória a Deus. Mateus 24,
Versículos 4 e 5. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E Satanás anda enganando, seduzindo o mundo, portanto não se deixe levar pelas banalidades desta vida, pelas camuflagens do inimigo, pois este mundo está rodeado de falsas aparências. Seja um vencedor e tenha discernimento do Espírito de Deus para identificar as ciladas do inimigo. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, a arte da perseverança está na renúncia, na busca constante da consagração e comunhão com o Senhor, nosso Deus. É preciso abrir mão dos muitos desejos pessoais e carnais. É preciso sacrificar as suas intenções naturais para seguir no perfeito caminho da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vale a pena, porque o que nos espera é uma vida eterna. Essa vida é rápida e passageira, como a neblina diz a Santa Palavra. Há uma vida eterna que nos espera ao lado do nosso Deus. Vamos permanecer firmes e perseverantes para sermos dignos de alcançarmos as promessas de Cristo. Fica na paz. Fica com Jesus, porque por amor a você, Ele foi para a cruz.